Você já se perguntou quem realmente controla as decisões mais importantes do mundo? Quem define o rumo de nações inteiras sem que os cidadãos sequer percebam? Bem-vindo ao canal Grupos de Elite e o Controle Global. Hoje, vamos mergulhar nas sombras e revelar os segredos do primeiro encontro do Clube Bilderberg, uma reunião que aconteceu em 1954 e mudou para sempre o curso da história mundial. Mas atenção! O que você está prestes a ouvir não é contado em livros didáticos nem divulgado nos noticiários. Prepare-se, porque esta jornada vai desafiar tudo o que você acha que sabe sobre poder, influência e controle. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta série reveladora. Imagine um grupo tão poderoso que suas reuniões poderiam decidir guerras, manipular economias e moldar o futuro de gerações. O Clube Bilderberg é exatamente isso, uma organização envolta em segredos, onde líderes mundiais, bilionários e magnatas da mídia se reúnem anualmente em sigilo absoluto. E o mais assustador, tudo começou em um pequeno hotel na Holanda, em 1954. Este encontro inicial foi muito mais do que uma reunião social de elites. Foi ali que um plano audacioso começou a tomar forma, um plano para consolidar o controle sobre as principais instituições políticas e econômicas do Ocidente. A ideia do Clube Bilderberg surgiu durante o período pós-Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava dividido entre o capitalismo ocidental e o comunismo soviético. A tensão era palpável, e havia uma necessidade urgente de unir as lideranças ocidentais em torno de um objetivo comum. Mas quem teve a ideia de criar este clube secreto? Muitos acreditam que a ideia inicial veio do polêmico Joseph Ratzinger, um consultor político polonês, e do príncipe Bernhard dos Países Baixos, que usaram suas conexões para reunir as figuras mais influentes da época em um único lugar. Ratzinger e Bernhard convenceram líderes como o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, altos executivos americanos e até a realeza europeia a comparecer. Mas por quê? O motivo oficial apresentado para o encontro era promover a cooperação entre a Europa e os Estados Unidos. Entretanto, documentos confidenciais que vazaram anos depois sugerem um objetivo muito mais sinistro: estabelecer uma nova ordem mundial. Sim, você ouviu direito. Desde o início, o Clube Bilderberg foi criado não apenas para debater ideias, mas para influenciar diretamente o destino do mundo. O primeiro encontro aconteceu no luxuoso Hotel de Bilderberg, na cidade holandesa de Oosterbeek. O local foi escolhido estrategicamente, isolado, discreto e cercado por segurança. Ao todo, cerca de 50 pessoas participaram desta primeira reunião, incluindo políticos, banqueiros e empresários extremamente poderosos. As conversas eram realizadas a portas fechadas e nenhuma anotação oficial era permitida. O sigilo era tão extremo que até mesmo os funcionários do hotel foram mantidos no escuro sobre o propósito real do evento. Mas o que exatamente foi discutido naquele encontro inicial? Embora a agenda oficial mencionasse tópicos como a reconstrução econômica da Europa e a necessidade de combater o comunismo, várias fontes indicam que conversas muito mais profundas e controversas ocorreram por trás das cortinas. Uma das principais pautas teria sido a criação de uma moeda única para facilitar o comércio internacional, algo que só seria concretizado décadas depois com o euro. Além disso, há indícios de que decisões sobre alianças militares e estratégias para influenciar eleições em países estratégicos foram tomadas naquela ocasião. É importante lembrar que, na época, o mundo estava em plena Guerra Fria e os Estados Unidos buscavam maneiras de consolidar seu domínio global. Muitos acreditam que o Clube Bilderberg se tornou uma ferramenta essencial para este propósito, funcionando como um canal informal para alinhar os interesses das elites ocidentais. No entanto, isso levantou uma questão inquietante. Quem realmente estava no comando?
Seriam os políticos eleitos ou os magnatas que financiavam suas campanhas? Outro aspecto intrigante do primeiro encontro é a seleção dos participantes. Não se tratava apenas de poder econômico ou político. A lista de convidados era cuidadosamente planejada para incluir aqueles que poderiam influenciar vastas redes de pessoas. Jornalistas de renome também participaram, mas com uma condição: nada do que fosse discutido poderia ser publicado. Isso levou muitos a acusarem o Clube Bilderberg de controlar a mídia e manipular a narrativa pública desde o início. Agora, imagine o impacto de um grupo como este. Não estamos falando apenas de ideias sendo debatidas, estamos falando de decisões que moldaram o mundo moderno. Muitos historiadores apontam que o apoio americano à integração europeia, que eventualmente levou à criação da União Soviética, foi orquestrado durante estas reuniões iniciais. Da mesma forma, políticas de globalização que beneficiaram grandes corporações enquanto marginalizaram comunidades locais também podem ser rastreadas até o Clube Bilderberg. Mas por que tanto segredo? Se as intenções do clube eram realmente benéficas, por que não tornar essas discussões públicas? Essa é a pergunta que continua a alimentar teorias da conspiração ao redor do mundo. Alguns acreditam que o sigilo é necessário para evitar interferências externas e permitir debates francos. Outros, no entanto, veem isso como um sinal claro de que algo muito mais sombrio está em jogo. Ao longo dos anos, o Clube Bilderberg continuou a se reunir anualmente e o padrão estabelecido em 1954 permanece até hoje: locais isolados, segurança máxima e silêncio absoluto. Mas há algo de especial sobre aquele primeiro encontro. Foi ali que as fundações de um sistema global de controle foram estabelecidas, e mesmo que os detalhes completos nunca venham à tona, uma coisa é certa: o Clube Bilderberg não é apenas um grupo de pessoas discutindo ideias. É uma máquina poderosa que opera nos bastidores, influenciando decisões que afetam bilhões de vidas. Você consegue imaginar o impacto que essas reuniões têm em nossas vidas diárias? Desde a forma como consumimos notícias até as escolhas políticas que nos são apresentadas, tudo pode ser rastreado de volta a um punhado de pessoas em uma sala isolada. E enquanto nós vivemos nossas vidas, acreditando que temos controle sobre nossas escolhas, as verdadeiras decisões são tomadas longe dos olhos do público. Enquanto milhões de pessoas seguem com suas rotinas acreditando que decisões políticas e econômicas são tomadas com base no bem-estar coletivo, essas reuniões ocultas delineiam estratégias que vão muito além do alcance do cidadão comum. É quase como se vivêssemos em um teatro cuidadosamente roteirizado, onde apenas o que interessa às elites é revelado ao público. A cada reunião, o Clube Bilderberg reforça sua influência, tecendo uma rede que conecta líderes de diferentes setores e países em uma intrincada teia de interesses compartilhados. Imagine o seguinte cenário: você liga a TV e assiste ao noticiário. Um novo acordo econômico entre países é anunciado como algo benéfico para todos. Mas, e se eu te dissesse que os detalhes deste acordo já haviam sido decididos anos antes, em uma reunião como a do Clube Bilderberg? O que é vendido como progresso para as massas, muitas vezes é apenas mais uma peça do jogo de poder que beneficia os mesmos grupos que estão no topo. A ausência de transparência é a chave para entender por que essas reuniões geram tanta desconfiança. Quando um pequeno grupo de pessoas com poder ilimitado se reúne para tomar decisões sem prestar contas, abre-se espaço para manipulações que podem impactar vidas em escala global. A própria ideia de democracia se torna uma fachada, um conceito esvaziado de significado real. Afinal, como podemos falar em escolhas livres se as opções já foram filtradas antes mesmo de chegarem até nós? Os debates realizados nessas reuniões não são apenas teóricos, eles têm consequências tangíveis e de longo alcance. A globalização, que moldou economias inteiras nas últimas décadas, foi fortemente impulsionada por grupos como o Clube Bilderberg.
E, enquanto algumas pessoas prosperaram neste novo cenário global, outras foram deixadas para trás, enfrentando desigualdades crescentes e a perda de empregos locais. Tudo isso faz parte de um plano mais amplo, que nem sempre é visível para aqueles que vivem suas vidas à margem dessas decisões. Agora, considere o impacto psicológico desse tipo de controle. Quando as elites dominam narrativas e controlam informações, elas não apenas moldam políticas e mercados, mas também influenciam como percebemos o mundo. O controle sobre a mídia é um dos aspectos mais poderosos dessa estratégia. E isso não é coincidência. Desde o primeiro encontro, o Clube Bilderberg soube que, para consolidar seu domínio, precisaria de aliados estratégicos no setor de comunicações. Essas parcerias garantem que o que é divulgado ao público seja cuidadosamente selecionado, mantendo as massas distraídas enquanto que os verdadeiros objetivos são perseguidos em segredo. Há quem diga que a razão para todo esse sigilo é simples: proteger as elites de interferências externas. Mas será que esse argumento é suficiente para justificar um nível de segredo tão extremo? O que poderia ser tão perigoso a ponto de precisar ser escondido do restante da população? Quando você junta as peças deste quebra-cabeça, começa a perceber que o sigilo não é apenas uma questão de conveniência, mas uma estratégia essencial para manter o controle. E o mais perturbador é que, mesmo sabendo que essas reuniões acontecem, somos incapazes de impedir ou sequer de acessar suas verdadeiras agendas. Isso cria uma sensação de impotência coletiva, onde a maioria das pessoas aceita a realidade que lhes é apresentada sem questionar. Mas e se começarmos a enxergar além da superfície? E se essas reuniões forem a ponta de um iceberg muito maior, onde outras organizações semelhantes operam sobre os mesmos princípios? O poder do Clube Bilderberg não está apenas nas decisões que toma, mas também na habilidade de permanecer fora do radar, escondido à vista de todos. Eles não precisam se preocupar em convencer o público de suas intenções, porque, para a maioria, o clube não passa de uma teoria da conspiração. É exatamente isso que torna sua influência ainda mais perigosa: a capacidade de operar sem ser incomodado enquanto moldam o futuro do mundo de acordo com seus próprios interesses. Enquanto continuamos a explorar os segredos deste grupo, é crucial lembrar que o verdadeiro poder não é apenas o que pode ser visto, mas o que permanece oculto. O Clube Bilderberg é um lembrete de que, em um mundo cada vez mais conectado, a concentração de poder em poucas mãos é uma ameaça constante à liberdade e à justiça. A única maneira de resistir a essa influência é questionar, investigar e trazer à luz o que foi cuidadosamente mantido nas sombras por tanto tempo. E se pararmos para refletir sobre o impacto dessas reuniões em eventos históricos, muitos analistas acreditam que decisões tomadas nos encontros do Clube Bilderberg já moldaram crises econômicas, guerras e até mesmo mudanças sociais profundas. Quando você observa os padrões, percebe que líderes políticos que participaram destes encontros frequentemente promovem políticas alinhadas aos interesses discutidos a portas fechadas. Isso levanta uma questão inquietante: até que ponto o destino das nações está sendo decidido não pelos governos eleitos, mas por um grupo exclusivo que opera sem transparência? Essa falta de transparência não é acidental, ela é projetada. Quanto menos soubermos sobre o que acontece nessas reuniões, mais fácil é para os participantes agirem sem seres responsabilizados. É quase como um jogo de xadrez em que as peças são movidas por mãos invisíveis, enquanto o resto de nós observa sem sequer entender as regras. A mídia é controlada em grande parte por interesses alinhados ao clube. Atua como um filtro, garantindo que apenas o que serve aos interesses das elites seja transmitido ao público. É como viver em uma realidade cuidadosamente construída para nos manter no escuro enquanto eles brilham. Mas há um detalhe que talvez passe despercebido: o sigilo absoluto também tem seu preço. Quanto mais as elites tentam esconder, mais despertam curiosidade e suspeitas.
A internet, com sua capacidade de disseminar informações rapidamente, é uma das maiores ameaças ao monopólio de controle dessas organizações. Enquanto exploramos os segredos do Clube Bilderberg, é importante lembrar que, embora eles sejam poderosos, não são invencíveis. Cada vez que questionamos, investigamos e compartilhamos o que sabemos, quebramos um pouco do muro do silêncio que eles construíram ao nosso redor. Essa é a chave para começar a mudar a narrativa e recuperar o controle de nossas próprias histórias. Isso é apenas o começo. Se você acha que o que revelamos hoje é chocante, espere até descobrir quem realmente participa dessas reuniões e como eles moldam o mundo ao seu redor. No próximo capítulo, vamos explorar a composição do Clube Bilderberg, quem são seus membros mais influentes e como eles exercem poder globalmente. Antes de ir, não se esqueça de se inscrever no canal Grupos de Elite e o Controle Global para não perder nenhum detalhe dessa série reveladora. Curta, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário abaixo. Você acredita que o Clube Bilderberg realmente decide o futuro do mundo ou tudo isso não passa de uma teoria da conspiração? Sua opinião é muito importante.